Vamos continuar a resolução dos problemas do capítulo 3 da apostila do professor Eduardo Wagner, a apostila 8 do PIC, Introdução às Constâncias Geométricas. Certo? Então, a meta é resolver do 17 ao 21. Então, vamos lá. Então, o primeiro problema, que é o 17º, desenhe uma circunferência e uma reta tangente. Começa uma circunferência e uma reta tangente. Construa um quadrado que tenha dois vértices nessa reta e dois vértices na circunferência tangente a esse quadrado. Ele quer que a gente construa esse quadrado. Beleza? Para você fazer esse problema, você deve começar fazendo um desenho. Um esboço do desenho. Pega um pedaço de papel, faz o desenhozinho para poder saber como você vai lidar com isso. Certo? Então, você faz um desenhozinho, veja aqui do lado, depois a gente dá uma abertura aqui no GeoGebra, mas você faz o desenhozinho, a circunferência aqui verde e a reta verde aqui tangente, certo? Então você quer construir esse quadrado. Observe que se você souber qual é a distância do ponto de tangência até esse ponto A, claro que você vai saber a distância do ponto B, obviamente, e aí, sabendo esses dois pontos A e B, você vai traçar retas perpendiculares e aí você vai saber quem é C e D. Então, você quer descobrir quanto mede essa distância de O até A, ou de O até B. Vamos chamar essa distância de O até A de Rzinho. Rzinho, o raio dessa circunferência rosa aqui, que eu vou tentar descobrir quanto é esse Rzinho. Beleza? Aí veja, se isso aqui é um quadrado, e essa aqui é uma circunferência, então, do centro da circunferência até o ponto de tangência, isso aqui vai ser o raio da circunferência, Rzão. Do centro da circunferência até esse vértice aqui em cima, também vai ser Rzão. Certo? De C até B, certo? Essa distânciazinha aqui, ó, vai ser, veja bem, o lado do quadrado vai ser 2 Rzinhos. 2 Rzinhos vai ser o lado do quadrado. Então, de C até B vai ser 2 Rzinhos. Se você tira a distância de E até B, esse lado aqui desse triângulo retângulo, CME, de C para E vai ser 2 Rzinhos, que é o lado do quadrado, menos Rzão, que é a distância de E até B, que é a mesma de M até O. Certo? Então, esse pedacinho vai ser 2 Rzinho menos Rzão. Aqui vai ser Rzinho e aqui é Rzão. Faz Pitágoras aqui. Aplica o teorema de Pitágoras aqui. Então, vai ficar vindo para cá as contas. Ó. Vindo para cá as contas. CM ao quadrado, que é Rzão, vai ser CE ao quadrado mais ME ao quadrado. Então, fica Rzão ao quadrado é igual a 2 Rzinho menos Rzão ao quadrado mais Rzinho ao quadrado. Resolvendo essas continhas, você chega aqui, Rzão vai ser 4/5, Rzinho vai ser 4/5 de Rzão. Certo? Então, Rzão você tem, que é a distância do centro da circunferência até a sua reta tangente. Você tem Rzão. Aí você pega 4/5 dessa distância, traça essa circunferência com a distância de 4/5 da distância e acabou-se o problema. Então, está resolvido o problema dessa maneira. Certo? Faça sempre a figura, porque fazendo a figura, você vê qual é a ideia necessária. Esses problemas, lembrando, são do capítulo 3. São os capítulos, é o capítulo que usa o apoio algébrico para poder resolver o problema geométrico. Certo? Próximo problema, o 18. Construa um trapézio isósceles. Trapézio isósceles é aquele trapézio que os dois lados oblíquos são iguais, mesma medida. Trapézio, um par de lados paralelos, trapézio isósceles, esse par oblíquo tem a mesma medida. Circunscritível. Um trapézio isósceles circunscritível, quer dizer que você possa colocar uma circunferência
tangenciando internamente os lados desse trapézio. Então, você quer construir esse trapézio. Beleza? E ele deu a medida das bases. Bom, aí vem um resultado teórico, que talvez você não saiba, a gente pega e justifica aqui. O resultado teórico é o seguinte: para você colocar uma circunferência tangenciando internamente os lados de um quadrilátero, a soma dos lados opostos, a soma dos lados, da medida dos lados opostos, tem que ser iguais. Então, a soma da base de cima com a base baixa, a base pequena com a base grande, tem que dar igual ao lado oblíquo mais o outro lado oblíquo, para você poder botar uma circunferência dentro. Aí você diz: oxi, que mágica é essa, André? Não estou entendendo. Como é que isso é possível? Bom, a demonstração é bem fácil. Faça um desenho de uma circunferência. Coloca um quadrilátero qualquer no seu desenho, um quadrilátero qualquer, desde que ele fique tangenciando a circunferência. Faça sua figura do jeito que você quiser. E aí observe o seguinte. Aqui, ó, esse quadrilátero aqui, no caso é o trapézio, certo? Aqui é x, y, z, w. Então, veja. Esse quadrado está tangenciando a circunferência nesses pontinhos aqui. T, G, esse outro ponto aqui que não tem nome, e esse outro ponto que também não tem nome. Como é que você prova que a soma do lado WZ e XY vai dar a mesma soma de WX com ZY? Como é que você prova isso? É fácil. Basta você observar que de um ponto, se você traça de um ponto fora de uma circunferência, retas tangentes a essa circunferência, a distância desse ponto fora da circunferência até os pontos de tangência, essa distância é igual. Então, a distância, por exemplo, de x até t, que é o ponto de tangência desse lado com a circunferência vermelha, de x até t, tem a mesma medida da distância de x até g. Tem a mesma medida, certo? E aí você chama, sei lá, esse pedacinho aqui de xzinho e aqui de xzinho. Aí, de W até o ponto T, ponto de tangência, vai ser a distância de W até esse ponto de tangência. Então, chamando de Wzinho, Wzinho. A mesma coisa para cá, fica Zzinho, Zzinho. E para Y fica Yzinho, Yzinho. Certo? E aí você vai ter que a soma daqui de cima com a soma daqui de baixo vai ser Wzinho, mais Ezinho, mais Yzinho, mais Xzinho. Ou seja, tem todas as letrinhaszinho somando embaixo e em cima. Quando você pega assim, você vai ter xzinho mais wzinho do lado de cá, mais ezinho mais yzinho, que são as mesmas letras. Então, os pedacinhos vão ser, a soma dos pedacinhos que tem aqui vão ser os mesmos pedacinhos que tem aqui. Não precisa, como nesse caso aqui, como é isósceles esse trapézio, a distância de x até g, o ponto de tangência, é a mesma distância de y até g. Mas nem precisa ser obrigado a ser assim. Nesse caso mas não precisa ser assim. Então, para ser circunscritível. Então, para um quadrilátero ser circunscritível, a soma desses dois tem que ser igual à soma desses dois. E não precisa esses dois serem iguais, nem precisa esses dois serem paralelos. Pode ser a coisa mais louca do mundo, desde que a soma desses dois seja igual à soma desses dois. Você consegue botar uma circunferência no interior. Beleza? Bom, então vamos voltar para o nosso problema, né? Eu estou fazendo de conta, veja, eu quero construir esse trapézio de modo que eu possa botar essa circunferência dentro, certo? Então, esse lado XW, somado com esse lado YZ, eles têm a mesma medida, a gente pode chamar essa medida de L. Então, daqui para cá é L, né? Esse L mais esse L, ou seja, 2L, dá igual a Bzinho mais Bzão. Então, Bzinho mais Bzão é igual a 2L. Então, esse lado aqui vai ser Bzinho mais Bzão sobre 2. Certo? Que aqui está chamado de R, que é o raio dessa circunferência aqui. Certo? Então, a partir do vértice X, eu posso pegar e traçar
essa circunferência laranja aqui, que vai ter a medida de Bzão mais Bzinho sobre 2, certo? E eu sei que o lado oblíquo vai estar aqui em cima dessa circunferência. Bom, aí veja, esse pontinho W daqui até Z, de W até Z, essa medida aqui vai medir Bzinho. Vai medir Bzinho, daqui para cá, é a base pequena. O centro da nossa circunferência, ela vai estar a mesma distância dos dois Bzinhos lá de baixo e dos dois vértices lá de baixo do trapézio, dos de baixo e dos de cima, certo? Então, o centro da nossa circunferência, ela vai estar exatamente acima do ponto médio do lado XY. E, se você olhar para cima, o ponto médio da basezinha pequena também vai estar aqui alinhado na perpendicular que está aqui, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o ponto médio de XY e, para um lado e para o outro, desse ponto médio da base maior, eu boto metade do tamanho da base menor. Metade do tamanho da base menor. Por quê? Porque na hora que eu pegar metade do tamanho da base menor para um lado e para o outro, quer dizer que de H até J, esses dois pontinhos daqui, vai ser justamente a projeção da base menor em cima da base maior. Vai ser a projeção. Então, eu pego o ponto médio do lado XY e traço uma circunferência de raio igual a metade da base menor, Bzinho sobre 2. Onde tocar aqui, eu pego e subo retas perpendiculares, que elas vão interceptar a base menor lá em cima, em algum canto lá em cima. Então, esse vértice W que está aqui, que é um dos vértices da base menor, ele vai estar em cima dessa reta perpendicular. Certo? Mas esse vértice W, ele também tem que estar a uma distância de X, que é o lado oblíquo, que é Bzão mais Bzinho sobre 2. Então, esse vértice W está em cima dessa circunferência. Então, onde essa circunferência corta essa reta vertical passando por H, vai ser um dos vértices superiores lá do meu trapézio isósceles. Aí acabou-se o problema, né? Porque a partir daqui que você traçou outra reta perpendicular, você sabe que o outro vértice está aqui em cima, pega uma reta paralela à base maior, passando por W, onde essa reta intersectar essa reta perpendicular, vai ser o outro vértice. E aí acabou-se o nosso... morreu o nosso trapézio circunscritível. Aqui você encontra, deixa eu pegar aqui, botar numa cor mais visível, você encontra aqui nesse link essa construção feita no GeoGebra. Beleza? Pronto. Vamos para o próximo. Esse problema é um bônus, que é o seguinte: muitas vezes a gente confunde circunscritível com inscritível. Então, primeiro, circunscritível é que pode ser inscrito e que pode ser circunscrito, certo? Então, um trapézio isósceles inscritível é que pode ser inscrito. Inscrito, veja, dentro em inglês, certo? Então, inscritível é que você pode botar ele dentro da circunferência. O outro é circunscritivo, quer dizer, você pode botar por fora da circunferência. A circunferência fica inscrita, o trapézio fica circunscrito. Então, você quer colocar o trapézio isósceles dentro da circunferência. Um trapézio isósceles que tem base menor 2,2 e base maior de 5,4. Isso aqui é irrelevante, certo? Bom, o interessante é que a condição para a gente colocar um quadrilátero dentro de uma circunferência, inscrito numa circunferência, é que a soma dos ângulos opostos desse quadrilátero, tem que ser 180. Ou seja, eles têm que ser suplementares. Então, suplementares aqui, porque a soma do quadrilátero é 360. A soma dos ângulos internos do quadrilátero é 360, então fica 180, 180. Se isso acontecer, você consegue botar dentro da circunferência. Então, obviamente, por exemplo, você consegue botar dentro de uma circunferência quadrados,
retângulos, né? Porque são quadriláteros que a soma dos ângulos opostos são suplementares, os ângulos opostos são suplementares. No trapézio isósceles, também, trapézio isósceles, todo trapézio isósceles, você também é inscritível, né? Isso porque esse ângulo, no trapézio, esse ângulo daqui de cima e esse daqui de baixo, esses ângulos que tem esse lado comum, lado oblíquo comum, eles são suplementares, porque você pode ver como sendo ângulos colaterais internos, né, retas paralelas, cortada transversal. Então esses ângulos aqui, esses são ângulos que estão do mesmo lado da reta que está cortando e são dentro da faixa, então são colaterais internos. E os ângulos colaterais internos ou externos são sempre suplementares. Então esse ângulo aí são suplementares e esse daqui é igual a esse porque os dois lados aqui eles tem a mesma medida. Então, esses ângulos da base e os ângulos de cima são iguais. Então, se esse mais esse é 180 e esse é igual a esse, então a soma desses dois opostos vai dar 180, vai dar suplementar. Então, sempre, qualquer trapézio vai ser, qualquer trapézio isósceles vai ser inscritível. Você sempre pode botar ele dentro de uma circunferência. Então, a gente desenha aqui um trapézio isósceles qualquer, que tenha base menor essa e base maior essa, qualquer um. E aí, para descobrir onde está o centro dessa circunferência, bom, o centro da circunferência tem que estar à mesma distância de todos os vértices, né? do vértice W, do vértice X, do vértice Z, do vértice Y. Então você traça, sei lá, a mediatriz de ZW, mediatriz, está aqui a mediatriz de XW, desculpa, de XW, e traça a mediatriz de XY, ou de ZW, né, que é a mesma mediatriz, por sinal. Né? Onde as duas mediatrizes se encontrarem, vai ser o centro da circunferência. Acabou-se, morreu. Certo? Então, desenha qualquer trapézio com essa característica, qualquer um. Pode ser inclusive aquele outro da figura anterior. Eu acho que esse aqui é o outro da figura anterior. E você pega e faz duas mediatrizes, onde se encontra é o centro que você estava procurando. Aqui tem um link para essa construção GeoGebra. Aqui está a justificativa de por que a soma dos ângulos opostos tem que ser 180. Né? É só usar aqui esse ângulo X aqui, ó, esse ângulo X somado com esse ângulo Z. Veja, esse ângulo X é um ângulo inscrito na circunferência. O ângulo inscrito na circunferência ele vai medir metade do arco que ele delimita. Então, o ângulo X vai medir metade do arco aqui, ó, o ângulo X, metade do arco YZW. Eita, eu botei X aqui, ó, que é YZW. Esse arco aqui, YZW, é o arco delimitado pelo ângulo X. E o ângulo Z, ele vai medir metade do arco WXY, certo? Então, metade do arco daqui de cima, o outro metade do arco aqui de baixo. Bota o sobre 2 embaixo tudinho e soma os dois arcos. Quando você somar o arco que vai de Y até W e continuar de W até Y, você vai ter um ângulo de 360 graus sobre 2, dividido por 360 dividido por 2, 180. Bom, se a soma desses dois é 180, é óbvio que a soma dos outros dois é 180 também, porque a soma dos ângulos internos é 360. Então está resolvido aí o porquê tem que ser suplementares e o resto, a construção, é bobinho. Então, se você já sabia do resultado, você aplica imediato. Se você não sabia do resultado, aprendeu o resultado, aprendeu a justificativa do resultado. Então, resumindo, quadriláteros, para você botar ele por fora da circunferência, seja circunscrito à circunferência. Então, para um quadrilátero ser circunscritível à circunferência, a soma dos lados opostos tem que ser igual. Para você colocar um quadrilátero dentro da circunferência, quer dizer, para o quadrilátero ser inscritível, os ângulos opostos têm que ser suplementares. Beleza?
Então, tá aí, ó, resultado teórico, revisão de geometria plana e construção aí. Esse problema 18, linha, é a derivada do outro, certo? É um problema bônus do 18. Não foi pedido, não está lá, mas é um complemento teórico para vocês. Beleza? Vamos para o próximo, o 19. Desenhe um quadrado de qualquer tamanho. Construa um octógono, polígono de 8 lados, um octógono regular, cortando os cantos desse quadrado. Você pega um quadradinho, corta aqui, ó, o bico aqui, o bico aqui, o bico, o bico, o bico aqui. Aí cada bico se transforma num lado, como são 4 bicos, vai ter mais 4 lados, com os lados originais, 8 lados. Vê que beleza? Só que você não pode cortar na doida, você tem que cortar no ponto exato para formar um octógono. Como a gente faz isso? Né? De novo, faça figurinha. Faça a figurinha. Tá aqui a figurinha da gente. O lado do octógono está aqui em vermelho. Um vermelho assim mais vivo, um vermelho assim do glorioso Esporte Clube do Recife. Então, esse vermelho aqui mais vivo, que é o lado do octógono, vou chamar de Lzinho. Certo? Lzinho. Então, observe. Lzinho está aqui. O lado do quadrado, vou chamar de Lzão. Lzão é um lado do quadrado. Então, observe. Olhando para esse quadradozinho pequenininho que está aqui, olhando para esse quadradozinho pequenininho que está aqui, ou esse aqui de baixo, não importa, esse quadradozinho aqui, esse Lzinho aqui. Se esse pedaço vermelho é Lzinho, então o lado do quadrado, esse DF ou DG, que é a mesma coisa, ele vai ser Lzinho sobre raiz de 2. Você diz, oxe, como é que é Lzinho sobre raiz de 2? Ora, toda criança sabe que a diagonal do quadrado é Lzinho vezes raiz de 2. Então, a diagonal é Lzinho raiz de 2, certo? Então, se você quer, a partir da diagonal, descobrir o lado do quadrado, só é pegar a diagonal e dividir por raiz de 2. Então, se esse pedaço em vermelho é a diagonal desse quadrado pequenininho e essa diagonal vai medir Lzinho, isso quer dizer que essa distância de D para F vai ser a diagonal, que é o Lzinho, sobre raiz de 2. Aí veja, de D até A, isso é L grande, que é o lado do quadrado. Aí você vai fazer Lzinho, que é o lado do octógono, sobre raiz de 2, mais Lzinho, que é o lado do octógono, mais Lzinho sobre raiz de 2, que é isso aqui, ó. Isso é igual ao lado do quadrado, Lzão. Fazendo as continhas aqui, tira mínimo, não sei o quê, racionaliza, blá, você chega neste resultado, que o Lzinho daqui, que é o lado do octógono, ele vai ser Lzão, raiz de 2 menos 1. Lzão, raiz de 2 menos 1, você pode escrever assim, mas isso aqui, na verdade, você pode ver também assim, né? Lzão vezes raiz de 2 menos Lzão, certo? Aí você diz, oxe, mas Lzão, raiz de 2 não é a diagonal do quadrado? É. Lzão, raiz de 2 é a diagonal do quadrado grandão aqui, desse quadrado verde. Então, para descobrir o lado do octógono, basta eu pegar a diagonal do quadrado, que é Lzão raiz de 2, e subtrair o próprio lado do quadrado. E veja a construção que eu fiz. Eu peguei o quadrado aqui, ó, peguei o quadrado, desenhei a diagonal, e a partir da diagonal, assim, eu peguei uma circunferência com centro em B, com abertura em A, que é o lado do quadrado, e tracei aqui. Quando eu tracei aqui, onde ele cortou aqui, ó, de E até B, isso aqui vai ser o lado do quadrado L. Como tudinho é L raiz de 2, então essa distanciazinha de D até E, aqui, ó, essa distanciazinha de D até E, vai ser exatamente L raiz de 2, a diagonal, menos L. Então, esse pedacinho daqui para cá vai ser exatamente o lado do octógono. Bom, o lado do octógono é esse comprimento. Então, sabendo que aqui fica um quadradinho, né?
fica um quadradinho. Se isso aqui é o lado do octógono, essa diagonal desse quadradinho é o lado do octógono. A outra diagonal do quadradinho também é o lado do octógono. Beleza? Então, a partir desse pontinho eu traço uma reta perpendicular ao lado aqui, perpendicular ao outro lado. Onde encontrar aqui vai ser 2 pontos que vão ser vértices do nosso octógono. E daí em diante, aí é besteira, né? Você pode traçar paralela, essa mesma reta que veio para cá, nesse pontinho, vai ter outro vértice do octógono. Essa reta que for aqui vai ter outro vértice do octógono. E aí você pode fazer do jeito que você quiser, irmão. Sair com um compasso assim, marcando, né? Ou sair traçando outras retas aí, não importa, você constrói. O resto da construção é bobagem, certo? Mas essa parte inicial, bem legal. Esse problema eu acho bem interessante. Né? Não é tão difícil, bem interessante. Vamos ver o próximo? Então tá aí, 20. São dados 2 pontos A e B de um mesmo lado de uma reta R. Uma reta R e 2 pontos A e B. Pega um ponto dessa reta R, que possa se deslocar aqui nessa reta R, A e B aqui em cima. Assim, A e B aqui em cima e a reta R passando aqui, e um ponto P aqui. Aí ele quer saber, determine qual desses pontos na reta R que o ângulo formado por APB, esse ângulo aqui embaixo, aqui, que tem vértice em P na reta e abertura no A e B. Então, determine o ponto P que o ângulo APB seja máximo. Esse problema é interessantíssimo, certo? Então, eu vou ver aqui, ó. Eu quero esse aqui, ó. Esse ângulo aqui, um ponto na reta. Esse ângulo aqui, ó, que vai de A até B. Certo? Esse ângulo alfa aqui. Eu quero que esse alfa seja o maior possível. Beleza? Bom, veja que esse ângulo alfa que está aqui, ele vai estar em cima de um arco de uma circunferência chamado arco capaz de alfa. É um arco de circunferência, é um pedaço de uma circunferência, onde todos os pontinhos que eu pegar em cima desse arco, o ângulo que vai ser obtido ligando um pontinho daqui até A e B, esse ângulo vai ser sempre alfa. Certo? Vai ser sempre alfa. Então, observe o seguinte. Isso aqui é um pedaço de uma circunferência que se completa aqui, de A e B, entre A e B. Quanto maior, veja que essa circunferência sempre vai passar por A e B, certo? Sempre vai passar por A e B, o arco capaz de AB. Então, o arco capaz de AB é um pedaço de uma circunferência onde todos os pontos em cima desse arco quando você liga para A e B, forma um ângulo alfa. O arco capaz é chamado arco capaz de alfa, a gente viu isso lá no capítulo 2, se eu não me engano. Exatamente, capítulo 2. Então, observe o seguinte, para esse ângulo aqui ser o maior possível, o pedaço do arco que está aqui em cima, também tem que ser o maior possível, porque a medida desse ângulo vai ser metade do pedaço de arco que está aqui, ó, da medida do arco que está aqui, metade da medida desse arco que está aqui. Para esse arco daqui, dessa parte daqui de cima, ser a maior possível, é porque essa parte aqui embaixo vai ter que ser a menor possível. Para essa parte aqui embaixo ser a menor possível, você vai ter que sair puxando assim para cima, né? Puxando o centro da circunferência para cima, fazendo com que essa circunferência vá subindo, mas ela ainda tem que tocar, né? À medida que ela vai subindo, o ângulo alfa vai aumentando, mas ela ainda tem que tocar essa reta. Então, o ponto onde vai ter o maior ângulo vai ser justamente quando essa circunferência tangenciar a reta. Então, para eu descobrir o ponto onde o ângulo alfa é o maior possível, eu tenho que construir uma circunferência passando por A e B que seja tangente a essa reta.
o ponto de tangência vai ser o ponto que eu quero. Ou seja, o ponto que, se eu ligar para A e B, esse ângulo vai ser o maior possível. Beleza? Bom, então vamos desenhar a solução. Vamos desenhar a solução desse problema. E, a partir dessa solução do problema, pensar como a gente obtém medidas, não sei o que prendam o problema e eu possa desenhar o problema a partir dessas informações que eu vou ter num desenho, fazendo de conta que eu já tenho a solução. Então, em construção geométrica, o grande segredo, né, desde sempre, faça de conta que você já tem a solução. E depois que você já tiver a solução, você vê algo que prende aquela solução e aí você usa isso para fazer a construção. Agora, veja, a gente está usando, tendo a possibilidade de usar a parte algébrica, a parte de geometria mesmo, aquela parte de relações geométricas. Beleza? Então, vamos lá ver como a gente faria. Então, aqui, ó, ponto A e B está aqui, o ponto A e B está aqui, essa é a reta R, certo? A reta R, os pontos A e B. E eu quero descobrir o ponto de tangência da circunferência que passa por A e B, o ponto de tangência da circunferência que passa por A e B, e é tangente a essa reta R. Na verdade, vão ter duas circunferências. A gente está interessado só nessa daqui, nessa azulzinha, mas vai ter outra circunferência bem grandona, que está aqui em azul também, ó, que vai ser também vai passar por A e B e também vai ser tangente a essa reta R, mais para cá, certo? No momento, para a gente agora, eu só estou interessado nesse pontinho daqui. Certo? Eu só estou interessado nesse pontinho daqui. Bom, vamos voltar para o problema. Então, faz de conta que eu já tenho a solução. Está aí a solução. Né? Vou pegar uma reta que passa por A e B e ver onde ela corta aqui a reta R, tá, gente? Nesse pontinho C. E aí a gente sabe de potência do ponto que o produto da distância de C até A vezes C até B, esse produto CA vezes B, vai ser igual ao produto de CT ao quadrado, onde T é o ponto de tangência. Isso é um resultado básico de potência de ponto. Né? Então, CT ao quadrado é CA vezes B. Certo? Quando você tem o produto CA vezes CB, onde CA é parte de CB, então, esse produto CA vezes CB, a gente já construiu muito isso nesse capítulo, né? Usando uma daquelas relações métricas do triângulo retângulo. Então, é aquela relação métrica que diz assim, B ao quadrado igual a AM, onde M é a projeção do cateto B sobre a hipotenusa A no triângulo retângulo ABC. Então, no triângulo retângulo aqui, ó, no triângulo retângulo A, que seria essa hipotenusa daqui, CB. B seria esse segmento CE e C seria esse segmento EB. Então, tem uma relação métrica que diz que CE, então, CE quer dizer B ao quadrado, CE ao quadrado, é igual a M vezes A, ou seja, A hipotenusa vezes M, a projeção do cateto, é igual ao cateto ao quadrado. Isso é uma das relações métricas do triângulo retângulo. A demonstração é só fazer semelhança de triângulo. Você faz semelhança de triângulo entre esse triângulozinho que CAE com um triângulo grandão, que é o triângulo CBE. Faz semelhança de triângulo e acabou. Isso é a coisa mais ridícula do mundo. Então, como eu já tenho o A, que é a distância CB, é o A, e já tenho a distância CA, que é o M, eu só tenho que descobrir quem é esse E aqui, porque a distância de C para E vai ser o B ao quadrado. Certo? Esse B ao quadrado, que é CA vezes B, é a mesma distância de C até T. Então, como é que eu descubro essa distância CE? Bom, como está em cima de um triângulo retângulo, onde isso aqui é a hipotenusa, então, todos os triângulos retângulos que têm hipotenusa CB, eles vão estar em cima dessa circunferência de diâmetro CB. Essa circunferência é chamada arco capaz de 90. Ou seja, todos os pontos que tiverem vértice nessa circunferência e sendo limitados
por CB, esse ângulo aqui em cima vai ser 90 graus. Ou seja, todos os triângulos retângulos que tem CB como diâmetro vão estar em cima dessa circunferência, o vértice de 90 graus. Certo? Como eu sei que a projeção do cateto é esse CA, só eu pegar uma reta perpendicular à hipotenusa, ao CB, passando por A. Onde essa reta tocar a circunferência do arco capaz de 90, vai ser o vértice que eu estava querendo. E aí, essa distância de E até C, vai ser justamente a distância de C até o ponto de tangência. Aí você vai pegar uma circunferência com centro em C, abertura em E, e traçar onde tocar a reta vermelhinha é o ponto de tangência. É o ponto que, se eu ligar A até T e até B, esse ângulo vai ser o maior possível. Certo? Então, está aí construído. O outro ponto T2, aqui é o T1. O outro ponto T2, onde isso aqui, essa circunferência prolongando aqui, tocaria essa reta R, vai ser justamente o ponto de tangência da outra circunferência, que vai passar por A e B e também é tangente a essa reta R. Né? Para construir a circunferência, veja, ele não pediu a circunferência, ele não pediu essa circunferência, só pediu só o ponto de tangência, quer dizer, a gente só precisa descobrir o ponto de tangência, mas para descobrir essa circunferência é fácil, só você traçar a mediatriz de AB, porque o centro da circunferência vai ter que estar a mesma distância de A e de B, então traça a mediatriz de AB, e traça uma reta perpendicular a R passando por T1. Onde elas se encontrarem, você tem o centro da primeira circunferência. A outra, a mesma coisa para o outro lado. Certo? Quem quiser dar uma olhada na construção feita no GeoGebra, tá aqui, certo? Aí você pode chegar e colocar esse endereço eletrônico aí e você vai ter acesso a essa construção do GeoGebra. Beleza? Dá uma pausazinha, vê, copia e vai bater lá. Segredo. Segredo não, né? Mas curiosidade. A construção desse problema foi o que me motivou a estar fazendo todo esse estudo de construção geométrica. Porque eu queria alguém com quem eu pudesse conversar sobre problemas de construção, em particular esse. Esse problema surgiu de um problema de geometria analítica, quando eu queria construir, usando o GeoGebra, a figurinha para poder usar no problema. E eu fiquei sem saber como fazer essa construção. Se eu dou dois pontos e dou uma reta, como é que eu construo uma circunferência que passa por esses 2 pontos e é tangente à reta? Né? Usando geometria analítica, beleza. Mas só usando régua e compasso, quer dizer, só usando GeoGebra, só a parte geométrica. Como é que eu fazia? Então, eu levei algum tempo até conseguir resolver. Certo? Então, foi uma coisa... Então, quando chegou esse problema aqui, eu já sabia resolver, né? Mas na hora que surgiu, eu não sabia resolver. Então, eu achei interessante, porque quando veio o problema, e veio assim, disse, eita, a solução é justamente a outra solução que eu estava pensando desde o começo do curso, quer dizer, a motivação do curso. Vamos para o último aqui para a gente fechar esse vídeo. Depois a gente faz outro vídeo com o resto dos problemas, certo? Para não ficar tão gigante. Né? Então vamos lá, dá uma olhada nesse aí. São dados pontos A e B e um segmento K. Construa um lugar geométrico. O lugar geométrico é conjunto de pontos que tem uma determinada propriedade. Então, construa um lugar geométrico dos pontos P que obedece à seguinte relação. A distância de P até A ao quadrado, somado com a distância de P até B, 2 pontos, A e B. A distância de P até A ao quadrado, mais a distância de P até B ao quadrado, dá igual a esse K, que é esse valor fixo aí, esse segmento de valor fixo K, ao quadrado. Então, quem vão ser todos os pontos que tem essa propriedade de PA ao quadrado mais PB ao quadrado está igual a esse valor fixo aí ao quadrado. Ora, quando você vê PA ao quadrado mais PB ao quadrado igual a K ao quadrado,
automaticamente, quando você vê um troço ao quadrado mais o troço ao quadrado igual a outro troço ao quadrado, isso me lembra imediatamente o Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Então, você quer um ponto que, fixados A e B, você quer um ponto que essa distância até A e essa distância até B, eles tenham que obedecer que esse negócio ao quadrado mais esse negócio ao quadrado é igual o K ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Veja, se K está fazendo o papel da hipotenusa, e essa distância, PA e PB, vão estar fazendo o papel de catetos, então o que eu tenho que fazer é construir um triângulo que tem hipotenusa K e catetos A e B, que estão presos pelo fato de serem catetos de um triângulo retângulo que tem hipotenusa K. Ora, todos os triângulos retângulos que têm hipotenusa K, eles vão estar em cima, todos os triângulos retângulos, vão estar inscritos numa circunferência que tem diâmetro K, e o verso está em cima dessa circunferência. Então, todos os triângulos retângulos estão aqui. Então, eu pego um ponto P aqui qualquer, em uma circunferência que tem diâmetro igual a K, e a distância até o ponto A, se você considerar como sendo a medida desse cateto, a distância até o ponto B vai ser a medida do outro cateto. Então, isso é ótimo para construir no GeoGebra, porque você faz o seguinte, você pega aqui um segmento de medida K qualquer, um segmento, eu botei marronzinho aí, um segmento marronzinho, botei a circunferência, né? O centro dela é o ponto médio do K, do segmento K. Eu tracei a circunferência. Peguei um ponto aqui qualquer nessa circunferência. Liguei até uma extremidade de K, liguei até outra extremidade de K. Essa distância aqui eu chamei de Azinho. Essa outra eu chamei de Bzinho. E aí, a partir do ponto A, eu traço uma circunferência de raio Azinho. Porque o ponto P que eu quero, que não é esse, foi até besteira chamar isso aqui de P. O ponto P que eu quero é esse cara daqui. Ele tem que estar a uma distância de A, a distância até o ponto A, Azinho, de modo que, quando eu calcular a distância dele até B, que eu chamei de Bzinho, esse Azinho mais Bzinho tem que obedecer a isso daqui. Ou seja, tem que obedecer a isto daqui. Certo? Então, eu pego uma circunferência com raio igual a essa distância daqui para cá. Eu pego uma circunferência em B com raio igual a essa distância Bzinho daqui para cá. E onde essas duas circunferências se encontrarem, eu vou ter o ponto com essa característica daqui. No GeoGebra, eu mexendo esse ponto P em cima da circunferência, você vai ter todos os possíveis tamanhos para essa distância Bzinho e Azinho. E aí você vai ter todos os pontos, eles vão se deslocar em cima dessa circunferência azul. Então, você pode construir interativamente com o GeoGebra, mexendo esse pontinho. Na hora que você vai mexendo esse pontinho daqui, azulzinho, ele vai andando em cima dessa circunferência. Tem uma função lá no GeoGebra chamado de lugar geométrico. Então, você pede para ele desenhar o lugar geométrico desse ponto em função deste outro ponto. Porque para cada ponto P que você desloca aqui em cima, você vai obter um ponto P com essa característica daqui. Com essa característica daqui, andando aqui. Bom, aparentemente parece ser uma circunferência. A gente pode provar que é uma circunferência e até descobrir que circunferência é essa usando geometria analítica, como está aqui do lado. Né? Então, usando geometria analítica, eu pegando o ponto A e B com as coordenadas menos C0 e C0, então pega a origem, o 0, 0, e desloca C para um lado, C para o outro, no eixo do X. Certo? A e B. E aí você pega um ponto XY, um ponto P, XY,
E você calcula a distância de P até A ao quadrado, que vai ser isso aqui, ó, distância de P até A, isso aqui, ao quadrado. Deixa eu botar aqui em verde. Isso vai corresponder a isso aqui. E a distância de P até B ao quadrado, isso aqui. Eu devia ter, na verdade, de P até B, tá certo. P até A era roxinho, né? P até B é verdinho. Então eu vou botar roxinho ali. Deixa eu mudar. Aqui é verdinho e aqui vai ser roxinho. Para não fazer uma confusão maior. Vai roxo. Que é o mesmo que está aqui, certo? Então, a distância de P até A é isso aqui, esse Azinho aqui, ó. Azinho ao quadrado. Então, isso aqui é ao quadrado. Então, a distância de P até A ao quadrado vai dar isso aqui. Na verdade, a distância de P até A sem estar ao quadrado fica raiz quadrada disso. E a distância de B fica raiz quadrada disso. É Pitágoras, é uso de Pitágoras. Certo? Isso igual a K ao quadrado. Aí você mexendo aqui, simplificando, blá, 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 você chega nesta equação daqui. Esta equação corresponde à equação de uma circunferência com centro na origem. A origem, na verdade, é o ponto que está exatamente entre A e B, é o ponto médio do segmento AB. Então, é uma circunferência com centro no ponto exatamente no meio de AB. E o raio ao quadrado é igual a isso que está aqui. Né? K ao quadrado sobre 2 menos C ao quadrado sobre 2. C é metade da distância entre A e B. Certo? Metade da distância entre A e B. Então, isso realmente, essa figurinha azul que o GeoGebra construiu para a gente, realmente vai ser uma circunferência com centro entre os dois pontos A e B e raio igual a essa coisa aí, que é raiz quadrada do comprimento do segmento AB, do segmento K ao quadrado sobre 2, menos a distância de metade da distância de A até B ao quadrado. Essa raiz quadrada disso é o raio. Uma coisa meio exótica, né? Talvez a construção disso valesse até a pena. Beleza? Pronto. Então, está resolvido o nosso problema aqui. Então, eu não sei se ele queria que a gente descobrisse o raio a partir disso. Agora que estou pensando, né? Talvez ele quisesse que a gente construísse o raio a partir dessas relações. Bom, paciência. Fica aí como um outro exercício para vocês. Através de geometria analítica, a gente chegou nesse valor e aí fazer a construção desse raio, que é a raiz quadrada disso. É até um exercício bonzinho. Não é a pior coisa do mundo. É um exercício bonzinho. Beleza? Então, a gente fecha esse vídeo com esses probleminhas do 17 ao 21 por aqui. E no próximo vídeo a gente fecha o capítulo 3 da apostila do professor Eduardo Wagner. Boa sorte aí nos estudos.